Finalmente, o Atlético voltará a campo. Após 14 dias se dedicando exclusivamente aos treinamentos, o time rubro-negro encara o Corinthians no próximo domingo, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Diferente do Dragão, o Corinthians entrou em campo contra o Juventude na última terça-feira e ficou no 1-1 com o time gaúcho, jogando em São Paulo. Apesar de ver seus atletas perdendo um pouco do ritmo de jogo, o técnico Eduardo Barroca analisou como positivo o período livre de preparação, principalmente para acertar detalhes em sua equipe. Realmente, você ficar um período longo sem jogar, você perde um pouco do processo do ritmo do jogo, da competitividade, mas em contrapartida entendo que a gente estava precisando desse tempo para fazer alguns treinos aquisitivos, para conseguir ajustar algumas coisas que naturalmente com uma sequência de jogos a gente não consegue, recuperar os jogadores fisicamente num primeiro momento, principalmente no início da semana anterior, botar todos os jogadores em condição de igualdade na questão de treinabilidade e também fomentar a competição interna entre os jogadores, que é algo que para mim tem muito valor sempre. Entendo que a gente aproveitou muito bem esse período. O objetivo dos ajustes feitos nos últimos dias é voltar a vencer em casa neste Brasileirão. Apesar de vir de 6 jogos de invencibilidade, com 5 empates e 1 vitória, o Dragão vive um jejum atuando no Antônio Ascioli. São 6 rodadas sem vencer como mandante. Obviamente que a gente gostaria de estar vencendo dentro de casa, né? É algo que nos traz desconforto, porque a gente trabalha sempre para vencer. Mas como você bem falou, o Atlético Goianiense está vindo a 6 jogos, pontuando todas as partidas. A gente está vindo aí de um período de invencibilidade de 6 partidas, a segunda maior do campeonato. O Atlético Mineiro lidera com 11 e a gente tem a segunda maior invencibilidade do campeonato com 6 jogos. Não acredito que o nosso problema de não ter vencido as últimas partidas tenha sido postura, e sim efetividade, competência para colocar a bola para dentro, para aproveitar bem as oportunidades. Esse grupo de jogadores se dedica muito, joga com muita intensidade, se entrega bastante e não vai ser diferente nesse jogo contra o Corinthians. A gente vai se entregar no nosso limite e a gente espera ter uma efetividade maior nas oportunidades, um equilíbrio grande entre ataque e defesa, um equilíbrio mental durante a dificuldade que o jogo pode nos proporcionar, para que no final disso tudo a gente consiga sair com o resultado positivo. Sair vitorioso não será fácil. Apesar de ainda estar invicto contra o Corinthians, time que eliminou na Copa do Brasil e derrotou na estreia do Brasileirão, o Atlético encara um adversário que está em crescimento e ocupa a 6ª colocação, com 2 pontos a mais que o rubro-negro. Os bons resultados são reflexos também dos investimentos que a diretoria alvinegra fez. Nomes de peso, como dos meias Renato Augusto e Juliano, e dos atacantes Roger Guedes e William, devem enfrentar o Dragão no final de semana. Primeiro, o Corinthians passa a ter a diferença daqueles jogos para esse jogo de domingo, é que o Corinthians agora tem um tempo maior com o seu treinador, assim como na época também o Atlético Goianiense tinha pouco tempo com o seu treinador. Então o Silvinho naturalmente já está mais adaptado aos jogadores, ao trabalho, já conseguiu colocar os seus conceitos coletivos na equipe, é muito claro. O Corinthians se reforçou em um nível muito alto, é só fazer o exercício que hoje o Corinthians tem, teoricamente, na sua equipe principal, 5 jogadores de Copa do Mundo: Cássio, Fagner, Renato Augusto, William e Jô, 5 jogadores que disputaram Copa do Mundo. Então é um valor acima do normal aí no futebol brasileiro. Além dos reforços recentemente contratados, o técnico Silvinho tem outro trunfo para derrotar o Atlético, um velho conhecido. Depois de defender o clube goiano na temporada passada, o zagueiro João Vitor retornou ao Corinthians para se tornar peça fundamental na equipe paulista. O defensor também projetou o timão mais forte do que nos primeiros confrontos. Sem dúvida, a gente não estava vivendo um bom momento durante aqueles 2 jogos que a gente enfrentou o Atlético Goianiense.
Mas na minha primeira coletiva eu frisei bastante que a gente ia evoluir muito e a gente brigar lá em cima na tabela. Chegou grandes reforços que elevou o patamar do nosso time e o nosso time também foi se entrosando um pouco mais e agora tenho certeza que a gente vai enfrentar o Atlético, vamos lá fora de casa e vamos buscar os 3 pontos independente do adversário que seja. O ex-zagueiro do Dragão, no entanto, fez questão de descartar qualquer clima de revanche após as vitórias do Atlético Goianiense. Não é um clima de revanche, mas independente da equipe que a gente esteja enfrentando, a gente vai querer vencer. O Atlético sim venceu 2 jogos da gente, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, e a gente vai para lá para a gente buscar esses 3 pontos. A gente sabe da qualidade deles, é uma equipe muito bem qualificada ali no setor defensivo também. O técnico deles é um técnico que já trabalhou aqui no clube, mas a gente vai para lá sem dúvida pensando em buscar os 3 pontos.